Koema, koema, nyanderu, nyanderu tupa, nyandembau arekber, rejareko petei, ayu, akuru ayu breko ayu nyechino nyanderede, tobeko aren. Petei pinyandeko ayu, petei nyechino jareko koaya, tobeto impona ko koe, impona, sebutani, uvipokere jarite, koe, ne mirami, nyechinore koe, cheru, tupa, koere, agudjivet, aivete, agudjivet. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idiahuri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, recebemos Ian Wapichana, cantor, músico, rapper e produtor audiovisual, e Geviana, artista visual do povo Anapurumo e Purá, que está expondo na Bienal de São Paulo de 2025. Ian compartilha como a retomada vem pela arte e a canalização da raiva em letras e canções de crítica contra-colonial. Geviana discute a busca por um novo corpo de imagem para o seu povo, desejando o descanso das imagens do período colonial e a desorganização da documentação histórica. Discutimos o autodidatismo na produção artística e como o pertencimento ancestral nutre os passos dessa caminhada. Começa agora o episódio Contra-colonizando a Imagem e o Som. Bom dia, boa tarde, boa noite, parentes e não parentes. Estamos hoje conectados com nosso grande Ian Wapichana, cantor, músico, rapper, ativista, um grande artista que temos o maior prazer de estar sintonizado para escutar um pouco sobre sua trajetória de vida, suas produções artísticas, suas rimas, suas flechas, suas visões desse mundo contemporâneo. Você quer dar umas palavras de introdução também, Brisa, para saudar nosso grande companheiro? Salve, salve, Mari Mari Compuxê, Licenços Encantados. Que bom encontrar vocês de novo, de Arroio, para nossa conversa com esse artista que eu admiro muito, tô muito feliz e queria hoje saudar o vento aqui, que hoje, quando a gente mora aqui, onde a gente mora, o vento se fez bastante presente hoje. A gente tá gravando esse episódio uns 2 dias depois de eclipse, lua cheia. Pachamama tá chegando aí nesse outro tempo. Então, saudando o vento que vocês vão escutar uma hora ou outra e entrar nesse podcast aqui pelas janelas. E chamando o Wapichana para estar conosco, né? Eu que sou uma admiradora aí dos povos do norte, relembrando aí nosso querido Jaider Isbel. E vamos lá, Ian Wapichana, salve, salve. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gratidão e saudações. Meu nome é Ian Wapichana, sou do estado de Roraima, né? Onde quase todo mundo não lembra que existe, mas existimos. E sou produtor musical, sou artista, sou pai, produtor audiovisual também. Estou me adentrando mais para o mundo do cinema, mas atuo principalmente em podcasts, na construção de roteiro, curadoria, montagem e finalização também. Estamos estamos aqui em São Paulo, resistindo, atualmente morando num lugar maravilhoso que Pachamama pôde oferecer para gente, né? E estou muito feliz. Obrigado, Ian, por ter aceitado o nosso convite. A gente queria começar assim, porque muita gente que escuta a gente
além dos parentes, pessoas não parentes também, e que você falasse um pouco aí sobre esse sobrenome artístico que faz referência ao seu povo, né? Você vem do povo Wapixana. Se você puder contar também um pouco sobre isso. A gente não consegue fazer essa separação da arte e nós seres existindo, né? Então eu também não poderia ser diferente, assim, sabendo de onde eu vim, da família que eu vim, né? A força que a família carrega, assim, né? Em... Cresci na luta, então não poderia ser diferente. Já tentei outros nomes, mas isso aí fica para outra coisa. Mas para curiosidades. Depois a gente procura curiosidades aí mais para frente. Mas é muito sobre isso, assim, né? Da onde eu vim mesmo, minha família, meus ancestrais. Não poderia ser diferente. Então, Ian, tenho te conhecido nessas alegres ocasiões de luta, de música, nesses nossos agitos e trânsitos, e sabemos que você tem tido uma vida de vários trânsitos, né? Vindo, como a gente estava falando, de Roraima, essa terra importante, sagrada de muitos povos, como nosso irmão encantado Jaider, e outros. Sei que você tem uma conexão muito importante também com Brasília, né? Para você estar agora finalmente em São Paulo. Eu queria que a gente pudesse fazer esse movimento do trânsito, né? Que é o movimento da vida, né? Pelos territórios. E gostaria que a gente pudesse começando a falar de um pouco da sua infância. Eu gosto de, 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 de começar do início mesmo, né? Que às vezes o que está lá no início tem muitos reflexos, é, muita importância para o que vem na frente, né? No que vem depois, né? E então queria que você pudesse falar um pouco de alguma lembrança da sua infância, alguma figura importante, seu pai, seu avô, alguma experiência, né, para você compartilhar um pouco do que é essa ligação, esse pertencimento com Roraima, para depois a gente chegar em outros lugares e produções. Olha só, eu sou de 97 e eu começo a lembrar mesmo das coisas lá para os anos 2000, né? Acho que antes disso é quase impossível a gente conseguir lembrar, ter memórias assim. Eu lembro talvez de criancinha assim que tinha um velocípede, alguma coisa assim, mas são poucas memórias assim das casas, né? Que lá em Roraima mesmo a gente mudou várias vezes assim, né? Mas eu cresci indo para as comunidades. Meus pais eram muito vida louca, gostavam de viajar bastante, sim. Então a gente ia para a nossa família mesmo, hein? Enorme, né? Nem sei a quantidade de primos e tios mesmo, e tios avós e todo mundo, mas eu lembro muito assim, a gente indo para todas as comunidades que tinha em Roraima, né? Sempre meu pai era um dos primeiros da família assim a ter carro, por exemplo, e aí ficava nessa missão muitas das vezes de ir para as comunidades, né? Ele faz isso até hoje, só que de outra forma pela FUNAI, né? Concursado na FUNAI para poder fazer isso, né? E ser remunerado pelo que ele ama fazer, né? Que está nas comunidades. E aí a gente sempre teve várias aventuras, assim. O meu avô era um cara, chamava ele de João Jacaré ou Cascavel. Ele foi picado várias vezes e vivia com a matilha dele de cachorro também, né? Lá no Amajari, na região do Amajari. Eu lembro de muitas vivências com ele, assim, também. Acho que convivi com ele até os 7 anos, mais ou menos. Que aí nessa época eu já comecei a ir para Brasília, mas a minha avó também, a mãe do meu pai, os dois eram Wapixana, né? Tanto meu avô quanto a minha avó. Ela é da região do Truaru da Cabeceira.
Bem-vinda, Gê, muito bem-vinda. Tô muito feliz, Gê, de conseguir juntar vocês, porque é uma felicidade muito grande quando a gente pensou em, ai, vamos entrevistar umas duplas. Eu sugeri você e Ian, assim, porque eu acredito que a conversa, assim como vocês viram agora, flui muito gostoso, né? E é sobre isso a nossa intenção também com essa conversa aqui entre nós, de parente para parente, porque é isso é quebrar também um colonialismo de podcast. E queria agradecer, então, Geviana, essa artista maravilhosa, a primeira mulher maranhense a estar na Bienal, que eu vi essa notícia essa semana, fiquei muito feliz também. E queria que você se apresentasse, Gê, para gente como você quiser, para poder adentrar nessa conversa com a gente também. Eu sou Geviana, nasci num, num povoado chamado Centro do Dete. É um povoado que fica dentro de uma cidade do Maranhão chamada Santa Luzia do Tide. É, minha família materna, ela praticamente toda, assim, junto com a paterna, nasce ali, se cria, se organizam ali no baixo do Rio Parnaíba, que, que é chamado, hoje é uma cidade chamada Chapadinha, é mais conhecido como Brejo dos Anapurus. Então, eles descem saem desse território, né, e começa a povoar outros centros ali em Santa Luzia. Primeiro eles passaram pela Ferreira, depois foram para o centro depois da Ferreira foram para o centro do Dete, muito nessa perspectiva também de entender como que eles iriam se desenvolver ali com roça, com alimentação, né, com a sobrevivência mesmo. E aí, nessa, eu nasci de parto natural, nasci em casa, eu gosto muito de falar disso, porque isso é um privilégio muito grande, assim. E, recentemente, com esse trabalho na Bienal, eu tenho pensado muito nesse lugar da música, né? Porque algumas pessoas têm me perguntado, Gê, por que que tu tá colocando agora a música no teu trabalho, com essa instalação? Eu falei assim, não, acho que não é agora. Tipo, eu nasci com música, sabe? Quando eu nasci, a mãe da Arica, que é uma senhora de quase 80 e poucos anos, ela ainda está viva, e quando eu nasci, no momento que eu nasci, ela rezou em mim, né? Que mamãe conta. Porque eu nasci com cordão umbilical virado, né? Amarrado em mim e tal. E aí ela reza em mim. Então eu entendo que a música é uma espécie de liturgia também, né? Não pensar a música só como esse lugar do que é nota musical, mas tipo essa expressão mesmo da reza, assim, do que essas antigas fazem, assim, com essas rezas que também a gente pode chamar de música, né? Tipo, uma sonoridade importante que para curar a gente, né? Então, eu nasci no centro do DET e aí depois fui para o Maranhão. Desculpa, fui para São Luís, que é a capital, porque minha mãe, Maria da Paz Viana, uma mulher incrível, assim, vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Ela vai para São Luís para trabalhar numa casa de uma família, né, empregada doméstica. E aí eu começo a entender a vida de uma outra forma, assim, sabe? É, enfim. E aí tô aqui hoje, assim. Maravilha, Gê. Seja bem-vindo a essa nossa roda. A gente estava justamente se aquecendo, começando o nosso palavreado aqui, e estava falando com o Ian sobre os trânsitos da vida, né? Você também estava comentando sobre isso, né? De nascer, ter uma referência da sua comunidade, do seu povo, e de como isso nutre, né, os passos que seguem nessa vida. É uma alegria estar conectado com vocês. A gente estava falando da identidade do esporte dos povos de Roraima, né? Wapixana, Macuxi, todo esse grupo que tem uma identidade muito forte, que ressalta, assim, né, no que você estava falando, esse pertencimento que você tem trazido também nos seus passos, nas suas obras, né, do seu povo, né. Anapuru
Muipurá, né? Então a gente está falando de 2 territórios, 2 cantos diferentes, em Roraima e no Maranhão, e queria que você pudesse trazer, compartilhar para quem não conhece também um pouco dessa história do seu povo, a história coletiva, a história ancestral, que também tem sido a sua, e como você tem vivido isso. Você pode compartilhar com a gente, com os nossos parentes e não parentes. Então, o Povanapuru Muipurá, ele está localizado ali em Brejo, né? Chapadinha, mas o território é muito grande, assim. É, Durante esse período quando os portugueses chegaram aqui, eles começaram a entender que a nossa terra era muito resumida a tantos hectares, né, que eles chamam, enfim. Só que o território ele é bem grande, assim, porque pega vários povoados ali e existe muita documentação assim que foi importante assim para a retomada da gente, para a gente entender o Luca, é, os mais antigos também, de famílias mais antigas ali que estão mais centralizados ali nos povoados, tipo, foi importante esse documento para a gente a própria documentação que os padres, enfim, a galera que tipo que chegou e determinou o que era e o que não era para gente deixaram esses documentos para a gente entender como que a gente poderia partir com essa retomada, né? E aí a gente começou a desorganizar também esses documentos, desorganizar essas violências, porque eu acho que essa formulação dessas cartas César Maria, né, desses livros que falam como que a gente vivia, como que os mais antigos viviam também, não deixa de ser um modo de violência, porque eles resumem muito a nossa história. Então a gente começou a criar uma dinâmica de encontro mesmo, assim, presencial, nas escolas mais próximas, assim, da gente, lá em Brejo, na verdade. E aí, anualmente a gente se encontra, né? Esse ano vai ter um encontro novamente. E aí, para tratar, né? Para saber das histórias, para a gente conseguir se conectar, conhecer os parentes uns aos outros. Eu acho que tem sido um movimento muito bonito, assim, do povo Anapuru, porque tem uma juventude, assim, tem uma galera nova, mas também tem os antigos. Então, recentemente, a gente descobriu que tem uma senhora que canta numa língua, né? E as músicas que ela canta é uma coisa que foi deixada, assim, dos Anapuru, né? E a gente é um povo tipo, também que é muito espalhado, porque tem Anapuru ali em Tocantins também, que tem se articulado, né, com outras frentes, assim. É, Enfim, não tem como também dizer exatamente como é o nosso povo no sentido mais digamos assim, original possível, porque, tipo, muita coisa foi perdida também, né? Tipo, a gente não, eu acho que, ao contrário do povo do Ian, né, que é o povo Apixana, eu acho que eles conseguem, tipo, entender algumas coisas que ainda é muito vivo, assim, dentro do povo, né? E, tipo, assim como outros povos, né? Tipo, o povo que a gente tem como referência de retomada aqui no Maranhão é o povo Acroagamela, que é um povo que tem, tipo, se organizado dentro do seu território ali em Viana, e, e a forma como eles se articulam, tipo, isso traz também uma frente para a gente também se articular hoje, assim, sabe? O nosso povo. Então, entender que essa língua, que Tupi ou a língua G, ela tem uma relação com outra, com uma língua mais próxima, e aí a partir daí a gente vai tentando também reorganizar nossa língua, né, com essas cantigas, com essas mulheres antigas. Então, o povo Anapuru está vivo ali, no baixo do Rio Parnaíba, muito, muito vivo mesmo. Tem muitas crianças que agora têm nascido e já tem o nome, já carrega o nome do povo Anapuru no registro de nascimento, que foi uma coisa que é uma conquista nossa, né? Durante a pandemia, a gente também
teve na frente dessa luta para que a gente conseguisse essas vacinas, e também muito através dessa luta mesmo da gente entender a gente ali enquanto povo, né? É, foi sancionada uma lei agora, é, é, como é que eu posso dizer? Uma lei que garante os nossos direitos, né? E uma lei que determina mesmo assim a nossa existência, porque é importante também essa lei para a gente se respaldar enquanto é, uma organização mesmo ali de povo, né? Uma política, enfim. Então, tem muitas frentes, assim, tipo, tem o Luca, tem a Camila, tem o Jonathan, enfim, é uma galera nova, mas uma galera também que escuta muito os antigos, assim, Dona Baíca, enfim. E aí, desse jeito, a gente tem se articulado e revisto, assim, tipo, revisitado também esse modo de falar sobre retomada, porque inicialmente eu ficava pensando muito que eu poderia estar retomando no sentido mais geral, assim, macro, assim, pensar retomada no sentido mais macro, mas só que, tipo, depois eu percebi que eu acho que é bom a gente retomar também com alguém que está próximo da gente ali, que tá na luta todo dia, sabe? É uma retomada também importante familiar, de entender como que minha mãe pensa isso, sabe? Porque às vezes a gente fica muito nesse lugar é, desse romance mesmo sobre retomada do que é ser indígena hoje, né? Tipo, não sei, eu fico pensando muito sobre essas questões, assim, desse lugar da retomada e quanto que tem muitas pessoas querendo retomar sua identidade, mas que não consegue é, ter um povo ali para abraçar, né, para entender ali as suas angústias, porque tipo não é simples, não é fácil dizer que você está numa retomada e é só isso, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito desse lugar mesmo ali pessoal ali do seu território. Então eu tenho me organizado de uma forma mais íntima com o meu povo, assim, porque antes eu ficava muito, era tudo muito mais solto, né? Tipo, então enfim, assim, eu acho que a gente tá fazendo uma coisa bem bonita, assim, tipo, junto, sabe? Incrível ouvir você, acho que faz muito sentido mesmo. Uma retomada que respeite os mais velhos, uma retomada que esteja próximo do povo, da família. Isso que você falou da retomada em família também me identifico muito, porque o retomar é uma retomada de luta, né? Para mim, eu entendo assim, cada um entende junto da sua forma, né? Mas essa retomada do caminho, retecer, né, é uma coisa que a gente está brigando contra a colonização há tantos anos, aí vem a colonização e corta uma coisa que já foi criada, aí vem os filhos e retecem, assim a gente tem ido, e é assim que os povos têm sobrevivido, né, há tanto tempo nos seus espaços, lutando por moradia, lutando por alimentação, e isso é muito importante da gente continuar de alguma forma, né, nós indígenas que estamos nesse contexto que ainda seguimos no mundo pós-colonial, né? E pensando nesse trânsito, assim, né, desse impacto da cidade que chegou também nos territórios, a gente estava conversando com o Ian sobre isso, que ele estava contando, né, que tem a influência da família, né, Ian, e que o seu pai é o Wapixana, que hoje trabalha na FUNAI, fazendo toda essa reconstrução, assim, do que ele já fazia quando você era criança, né? Então você cresceu, disse que cresceu vendo seu pai fazendo esse movimento cidade, comunidade, comunidade, cidade. Eu queria que você falasse pra gente um pouco como que foi isso para você, né? Como que isso também construiu, né? Teceu o Ian que você é hoje e que leva esse nome de Wapixana, mas aprendeu também a estar próximo da sua família, das comunidades, estar sempre nesse trânsito, mas também você construiu uma caminhada para a arte, né? A partir disso. Queria que você contasse um pouco para a gente também. A minha família sempre foi uma família de luta, desde que eu me lembro, assim. Então,
eu estava sempre presente nas lutas lá. A galera de Roraima tem muitas assembleias, é muito organizado, assim. Então eu sempre vi isso de perto, né? Sempre estava lá tomando, tentando tomar um caxiri também escondido, essas coisas assim, né? Criança, né? Poxa, mas eu tenho muitas memórias muito boas, assim. Para mim foi desastroso quando fui para Brasília, assim, né? Porque eu morar em Brasília, assim, eu também não tive a escolha de poder ficar em Roraima. Isso aí foi muito doloroso. Mas a minha mãe também é uma pessoa muito organizada politicamente, né? Em outros aspectos também, sempre incentivou muito no estudo, né? Ela que me alfabetizou, isso aí. Então, sempre estava ligado ali, assim, que tinha que ler bastante, que sempre me conscientizaram, né, que eu era um ser indígena no meio da sociedade, numa cidade em desenvolvimento, né, onde os maiores índices de violência era contra pessoas indígenas, né, que é a maior parte da população na cidade. E pensar também que Roraima é um estado bem novo, né, assim. Então o genocídio é bem presente ainda, né, lá. Tive essa dor de ir para Brasília, mas ao mesmo tempo fui abraçado assim pelo Cerrado, né? Que o Cerrado é um bioma surreal, assim, né? O meu bioma é o Lavrado, e poucas pessoas conhecem também, que são as savanas do Brasil, né? São aquelas vegetações mais savanas que a gente tem o costume de ver, assim, que são mais capins, serras peladas, né? Que a gente diz que grandes montanhas assim sem nada, né? E vegetação de pasto, assim, muito buritizal, Uhum. açaizeiro também, muitos rios, né? A cidade rodeada de rios, assim, rio para todo lugar, muito igarapé. Nossa, muitos lugares, muitas comunidades também, né? Tanto dentro da cidade quanto fora, né? Onde a gente estava perto do rio e a cidade foi crescendo ali, desenvolvendo do rio, foi todo mundo indo para todos os lugares. E ter essa convivência também, ter na família outros parentes, Taurepang, Macuxi também. Tem uma tia muito foda que ela é analfabeta e ela fala 6 idiomas, né? Mas ela não tem esse desenvolvimento de escrever um texto e tudo mais, mas é porque está presente ali em Roraima também, Guiana Inglesa, que muitos Wapixana é dessa região e já falam inglês, não falam português, mas falam Wapixana, e também próximo ali da Guiana Francesa também, né? Às vezes o desenvolvimento da cidade ali, né, é a gente que faz mesmo. Eu vi muito a minha avó que resistiu no lugar do centro, aí perto do centro, que é o bairro de São Vicente. Ela tinha ela ficou num terreno muito grande durante anos ali com a família, passando muita necessidade, mas também resistindo, né, para não levarem aquela comunidade onde na rua a maioria era indígena também. Estudei ali próximo, né, no São Vicente, a primeira, segunda série, talvez terceira e quarta também na mesma região, assim. E com o tempo foi virando mais cidade, ela foi vendendo os lotes até ficar um lote específico, os filhos já cresceram, já foram para outros lugares, né? Um dos primeiras gerações também, depois da minha avó, a se formarem, né? Ou estar na faculdade, a minha tia, né? Um exemplo muito grande aí da nossa família, Joana Wapichana, né? Que foi uma das primeiras, a primeira advogada indígena do país, né? E hoje tem a caminhada que ela tem, né? A partir daí dos movimentos sociais também, sempre, eu lembro desde sempre nas lutas, nas assembleias,
e ela novinha, falando e indo atrás dos casos e tal, e muita turbulência familiar também, muitas coisas, muitas perseguições, sabe? Sempre assim, nesse movimento de transitar para poder conseguir um pouco de paz, assim, né? A gente sempre estava se mudando, eu me recordo disso, assim. E você foi para Brasília, né, para ficar nessa questão também próxima, morou em comunidade, né? Morou também teve essa influência de cidade e comunidade, porque morou numa comunidade mesmo morando em outra cidade, né? E Brasília tem esse atravessamento político de cidade muito grande também, né? Então, quando fui para Brasília foi um choque muito, assim, cultural, né? Primeiro pela comida, né? Já não tinha mais as comidas que tinha lá em Roraima, poder tomar um açaí, um buriti todo dia, sabe? Poder comer uma carne de charque, um cuscuz com charque, algumas coisas assim. Não poder ir na feira e comprar as paradas assim, verde, orgânica, que veio do quintal da pessoa, e o açaí que a pessoa colheu de madrugada para trazer para feira de manhã cedinho, sabe? As bananas, fruta. E chegar e ter esse choque de muitos industrializados foi muito grande, assim. Aí primeiro foi esse choque, depois o cultural, né? Porque aí já era outro sotaque. Eu tava indo para uma cidade que já falava que era outro sotaque. Então eu tive que me adaptar, né, durante o tempo para não sofrer bullying ou, né, sei lá, sofrer racismo, né? Como sempre acontece no país que a gente vive. Aí É, me adaptei um pouco, mas mais por conta do Cerrado, assim, eu acho que depois que eu fui morar na comunidade mesmo, morei na Quebrada, a gente chegou em Brasília, porque meu pai tinha passado no concurso para FUNAI, em Brasília, e aí a gente foi morar, eu lembro que a gente morou numa kitnet, somos 7 atualmente irmãos, somos 8 irmãos, aí a gente morou em 9 mais ou menos na época, que é dentro de uma kitnet, assim, né? Depois a gente foi expandindo um pouco mais, morou numa casa maior, e depois a gente já não conseguia mais tanto, talvez sustentar esse correr da cidade. A gente foi convidado a morar no Santuário dos Pajés, né, pelo Sanchê, que foi um grande ativista, um grande pajé, né, uma grande liderança aí que me deu muita força, né, na minha adolescência para eu poder seguir quem eu sou e caminhar por onde eu estou caminhando atualmente, assim, né? Gosto muito de relembrar a memória do Santier. Depois que eu tive esse contato mais com o Cerrado, poder ficar no Cerrado e acordar e amanhecer, né, e ter essa ligação com o Cerrado, eu consegui me adaptar melhor. E também depois que conheci as cachoeiras do Cerrado, aí pronto, né? Permaneci durante anos, mas essa vontade ainda de ser nômade ainda tá no ser, né? Assim, a gente mesmo costuma viajar bastante, né? E a gente tem casa aqui, mas sempre tá indo conhecer outros territórios, porque faz parte do nosso ser ainda. Acredito que a gente vai ter um tempo quando a gente estiver mais estabilizado emocionalmente e com os nossos filhos um pouco maior, de poder viajar aí, né? Um pouco as estradas de Abiaiala. O que que vocês acham? É bom demais, né? Então, meus amigos, eu fico ouvindo vocês, ouvindo, compartilhando assim essas coisas densas e delicadas, né, sobre essa caminhada da vida E a gente fala e rindo. me veio a sensação, uma imagem assim que essa nossa criança interior, ela é o que move a gente, né? Me senti, na verdade, vendo vocês crianças, a gente criança aqui conversando, na verdade, um pouco, porque eu acho que essa isso que se chama de retomada, né, tudo mais, assim, para mim, pessoalmente, eu vejo como um movimento da minha criança interior, fazendo essa busca da ancestralidade, né? Uhum. Essa coisa bem pura do coração, né, de querer
se interrogar, querer saber, esse lugar de origem, esse lugar material e imaterial, né? Presente e espiritual. E na verdade, escutando, na verdade, eu lembrei de um poeta, né, que fala, né, que não há caminho, né? O caminho se faz no caminhar. E a gente tem, nesse esforço de dar sentido a essa Minha caminhada, a mãe essa sempre vida. cantou essa, amigo. Se hace É, caminar, caminar, sim. Essa aí minha mãe sempre cantou. olha que lindo. A gente está aqui, na verdade, reunido por causa dessa fermentação das artes, né? E como as artes são uma ferramenta, seja quais linguagens forem, né, da expressão artística, né, como se diz, né, um meio para expressar, para comunicar um pouco dessas nossas complexidades, essas flechas, esses rezos, essas críticas. Eu gostei muito como a G estava falando do próprio povo dela, nessa retomada do povo Anapuru, Muipurá, como uma desorganização da documentação, na verdade, né? Porque isso tem a ver com toda essa herança colonial, como foi feito desde escravização, Seis Marias, terras, expropriação e esses marcos temporais que seguem até hoje, né? Mas na arte dela isso é bem forte também, né? Com como você pega essas artes, como aquela famosa agora já, né? Atualizações traumáticas de Debré, como você pega essas pinturas coloniais e faz essas intervenções, essas colagens. Eu queria, enfim, vocês pudessem compartilhar com a gente como isso se traduz na arte de vocês, né? Como isso movimenta a arte de vocês, né? Levantando assim, passando a bola um pouco para a G, mas também querendo ouvir o Ian quando ele, nas rimas dele, muito forte, traz em etnocídio, reparação histórica, né, nos beats, nos traps, né, traz essa crítica, né, muito forte contra a colonial, né. Enfim, queria poder escutar um pouco como vocês podem dar uma palhinha, né, desse como a arte tem movido esse caminhar de vocês. Então, é, é bem difícil, né, de pensar. Eu tenho tido um pouco de dificuldade de pensar essa documentação, porque estava falando para Luca, né? Luca, a gente não pode ficar se respaldando só com esse documento, assim, que César Maria deixou, porque a própria carta, ela limita muito, assim, essa terra, né? Então, é, fiquei também pensando muito sobre como a gente poderia pegar essa documentação do povo Anapuru e reorganizar ela, assim, tipo, o que reorganizar, eu digo no sentido de desorganizar também, porque a própria forma como eles escrevem, como eles acabam colocando a gente, assim, num nicho muito pequeno, assim, de terra, de um punhado de terra e tal. E o território é muito grande, assim, um território que está sendo devastado pela soja, né? Tipo, quando eu fui, um dos últimos encontros que eu fui do meu povo, tipo, eu consegui, tipo, contar poucas árvores no caminho, assim, tipo, muito pouca vegetação, assim, porque quando a gente chega lá em Chapadinha, que o Ian tava falando sobre o cerrado, né? Chapadinha já é ali quase perto de Teresina e tem essa coisa meio essa mata também meio misturada assim com o cerrado, né? Então, quando eu hoje eu entendendo assim as minhas colagens, né? Essas mais conhecidas, assim, eu fico pensando muito que em algum momento eu vou parar para rever esses arquivos mais pessoais do meu povo, assim, como que eles também é um documento também que ainda vai querer aparecer, sabe? Tipo, porque eu tenho pensado muito nesse tempo também assim da minha arte, assim, do quanto que as coisas desejam aparecer, né?
porque na minha prática, assim, eu respeito muito também o meu tempo, assim, tenho respeitado muito o tempo, e, e aconteceu de dessas imagens elas se revelarem, assim, desses viajantes, mas chega num período também que chegou acho que eu tô num modo, assim, tipo, de também já não pensar mais nessas imagens, sabe? Porque eu queria criar um outro corpo de imagem, assim, para o meu povo, talvez, sabe? Pensando numa coisa, assim, mais é, pessoal mesmo, assim, construir um arquivo mais afetivo ali de um arquivo que é meu, um arquivo que é do Jorimar, um arquivo que é das pessoas que estão ali mesmo, vivendo ali do meu lado. Então, eu acho que esses arquivos do período colonial foi importante para eu entender o que a força que a gente tem para transformar, mas ao mesmo tempo, é, hoje, mais recentemente, eu fico tentando. Eu tenho muitas imagens assim, tipo, e essa imagem não é uma imagem, tipo, é, figurativa no sentido dessa imagem do meu povo, é uma imagem que parte muito de uma escrita desses jesuítas. Então, quando eles começam a falar, a, a narrar a história, né? Uma história ainda bem difícil de ser lida, eu começo a criar várias imagens na minha cabeça e como que em algum momento da minha vida, assim, dos meus processos artísticos, essas imagens pode aparecer, assim. Então, é, eu tenho pensado muito nesse respeito, assim, com o tempo e com os meus processos, porque é, no início da minha vida em arte, eu usava muitas imagens de outros parentes, né, dentro da minha arte. E aí eu acho que nessa caminhada assim de estar com outros povos, né, tipo Guajajara, Canela, eu comecei a entender que tipo que isso era muito importante, é muito importante, mas ao mesmo tempo também eu tinha que tomar um cuidado muito grande com essas imagens e eu me fiz uma pergunta: por que que eu estou usando a imagem desses outros povos dentro do meu trabalho? Então eu comecei a não mais praticar isso assim com essas colagens, porque eu acho que tem esse cuidado assim, sabe, com a imagem dos outros parentes, e comecei a me fazer algumas perguntas assim, por que que eu estava fazendo isso? Claro que tem respostas, né, para isso, assim, mas depois eu meio que parei, assim, e comecei a criar um trabalho mais colaborativo mesmo, assim, com as pessoas, com essas pessoas que, que vêm da série Paridade, né, que é uma série que para mim é muito importante, porque é uma série que começa a me fazer também várias perguntas. É, e a partir dessa série eu conheci muitas pessoas, assim, importante que existe até hoje, assim, na minha vida. E, e é muito bonito, assim, pensar também como que a gente pode trabalhar colaborativamente com essas pessoas, sabe? E um trabalho, tipo, pautado mesmo numa teia, numa grande rede, assim, sabe? E o respeito, a escuta, entende? Então, eu acho que o tempo tem sido muito bom para mim, assim, para eu entender meus processos de uma forma muito mais digna, assim, sabe? Do uso dessas imagens, do que eu não quero mais usar, do que quer aparecer, do que não quer aparecer. É importante também pensar que é, esse novo trabalho que fala sobre a colheita de Idã, que são imagens que não têm nenhum vínculo com o período colonial, tem vínculo mais com a fé, com o desejo, com a liberdade, sabe? Dessa mulher que está dançando o tambor de crioula em roda com suas amigas, né? Ela também está dançando em roda na frente de uma radiola, mas agora segurando seu pretinho, e não mais o São Benedito, sabe? Então, eu tenho pensado muito assim
do que as coisas querem aparecer no meu trabalho e do que não é para aparecer, assim, né? Porque é, é importante ter esse respeito também do teu processo, assim, e eu tenho desejado muito, assim, é, pensar nesse descanso das imagens, sabe? Esse descanso dessas imagens do período colonial, porque eu acho que de alguma forma já assentou assim minha vida, mas eu acho que agora eu tenho outras coisas, desejado outras imagens assim para o meu trabalho, sabe? Outro modo de ver a esse toda essa violência, assim, sabe? E porque se a gente for num quilombo, as pessoas não vão estar preocupadas com a colonização. Eles vão estar preocupados em sobreviver, em colocar sua roça, em viver de uma forma digna, sabe? Tipo, fazer sua farinha, entendeu? É, então, eu acho que os nossos antigos já trabalharam muito, muito, assim, tipo, já plantaram muito. Então, acho que agora é o momento de colher mesmo outros modos de pensar a vida junto com a arte, assim, sabe? Né? Não! Agora, Uhum, nosso tempo de sair cortando com a foice tudo deles, que já era tudo nosso. Vai uhum, vendo. Eu sempre digo assim, tem uma frase que eu gosto muito de, que fica na minha cabeça mesmo, assim, uma frase minha que é, a retomada vem pela arte. Vocês não esperavam que fosse assim, tá ligado? E eu gosto de pensar a arte também dessa forma política, assim, né? Quando eu tava lembrando aqui, quando eu ia para as assembleias assim, dos parentes, tá? E ficava prestando atenção, né? Mano, por que que eles estão se reunindo aqui? Ah, tem grileiro aqui em tal território e tal, pô, vamos lá ajudar geral. Pô, tem minerador entrando. Eu ficava bem triste assim, tá ligado? E ficava, mano, quando quando eu percebia também os mais velhos só focados em assistir jornal, por exemplo, lá e davam uma atenção pra isso, assim, e eu criancinha estava lá, mano, por que que os mais velhos estão, né, tão focados nisso? Ah, o processo do Brasil, o que que tá acontecendo no Brasil, vamos ver. Político sendo preso, quem é corrupto, não sei o quê. E aí, desde pequeno eu já fui pegando essa sapiência e aí já fui colocando na minha vida em prática, né, no dia a dia também, desde criança. Quando eu cheguei na época da escola, ensino médio, eu já não achava tudo hipocrisia, assim, não, nem queria fazer parte dessa vida acadêmica, assim, né? Eu queria, sei lá, transcender com a natureza, sabe? Poder focar nisso, dar uma atenção para a terra, sabe? Plantar, cuidar dela, trazer de volta as águas que foram embora dali, daqueles locais, né? Que eu acho que tem essa possibilidade, sim, né? E aí, quando eu comecei a escrever, eu ficava sempre na dúvida, o que que eu vou escrever, velho? Ah, o que que as pessoas escrevem? Sobre o quê? Como que são as músicas? Ah, eu vou falar com o que a gente vive mesmo, né? Só que também tendo o maior respaldo com a nossa comunidade, né? Sempre, porra, sou uma pessoa indígena cantando, né? Não posso falar qualquer coisa e também não posso não deixar de falar da luta, né? Como misturar isso na arte. E hoje eu sou mais, vou falar pra vocês, dizem que tem as letras do Facção Central, Realidade Cruel, essa galera mais dos anos 80, 90, que vinha com rimas muito agressivas, assim. E eu atualmente, assim, tenho sentido muito ódio de tudo, né, do governo, da situação que a gente está vivendo no país e no mundo com as guerras, né, o genocídio contra a Palestina. Eu fico com muita raiva, assim, e onde eu dissipo toda essa raiva são né, nas letras, assim, nas canções. Acredito que se não conseguisse
me expressar de alguma forma, eu surtaria, assim, né? Então é por onde eu consigo me expressar muitas das vezes, né? É, sendo homem, a gente já tem um pouco essa questão de não saber se comunicar, né? Então, para mim também é uma forma de terapia, né? E sempre um aprendizado para minha melhoria e comunicação. Mas, assim, é muito legal te ouvir. É, é muito legal isso que a gente consegue, com tantos atravessamentos, né? Tentar fazer as letras, assim. Eu, pessoalmente, gosto muito da música Etnocídio. Sou suspeita pra falar, eu sei, porque eu tô lá. Mas porque eu acho que é uma aula de história mesmo, né? Pensando que a gente não teve essa aula como a gente deveria, né? Na Na sala verdade, de né? aula. Essa música são algumas conversas que a gente tem sobre isso, a colonização, sobre o que que a gente está sentindo, né? Só fazendo Uhum. aspas, assim, que ela nasceu de um vômito mesmo da gente que tem sentido raiva. Isso, foi uma época que a gente morou ali no centro de São Paulo, a gente não mora lá, ainda bem, que a gente ficou bem adoecido, né? Morando na cidade, trabalhando com arte indígena e correndo o tempo da colônia, que a cidade, esse reflexo aí. Tava até pensando agora sobre isso, porque a gente a gente fala muito sobre isso, né? De espaços que a gente é invisibilizado e espaços que a gente não é, e acho que G também deve passar por isso na arte, né? Dá para ver no trabalho de vocês que o trabalho de vocês são trabalhos assim muito bonitos, muito específicos, muito autorais, muito originais, mas que são pessoas que estão lutando aí para ter esse respeito nas cenas de arte, né? Nesse lugar de poder construir como aprenderam, né? Ambos têm essa relação muito forte com família, com comunidade, nessa questão de ouvir os mais velhos e trazer isso para sua arte de uma forma muito autoral, mas ao mesmo tempo lidar com esse choque que não é só a cidade, né? Mas é também o mercado da arte, que é a cidade querendo levar a floresta, né, também, mostrar a floresta numa vitrine, né? Então, eu como artista indígena me sinto muitas vezes como se eu fosse uma vitrine, uma floresta, uma cidade louca, né, onde você bota uma vitrine e enfia a floresta dentro e isso, de alguma forma, também é aprisionar e também é continuar isso que G falou, né? Continuar uma linguagem violenta que talvez não seja mais o que a gente quer abordar, a gente quer aprofundar o assunto, a gente quer ir para outros lugares, né? Então, percebo isso também, que a gente também está fazendo isso também dentro dos nossos movimentos, né? Porque a gente vive essas misturas, essas mesclas de coisas, né? A gente também tá com a nossa comunidade, tá com os mais velhos, mas ao mesmo tempo o nosso corpo agora, ele tem outras linguagens, a gente quer tirar essas amarras coloniais. Então, muitas questões de machismo, de gênero, de lesbofobia, que tem muito enraizado nesse cristianismo colonial da culpa e do medo, né, nas nossas comunidades, de onde vieram os nossos pais, de onde vieram os nossos ancestrais. Então, a gente está lidando, além da raiva, do ódio, também com essas feridas, né? E como o Idia falou, né, de ver essa criança, acho que não tem como a gente não ver a nossa criança que cresceu num mundo onde a gente foi alvo de racialização, né? E sendo alvo de racialização, a gente também começou a ver que a gente estava sendo invisibilizado, mas na verdade hoje eu penso diferente, eu acho que a gente não é nem que a gente não está sendo visto, eu acho que como a gente é alvo de racialização, a gente está sempre sendo visto. Só que tem espaços onde a gente não pode ter destaque nenhum, porque a gente nitidamente vai ser um destaque, né, com o nosso trabalho que, sendo independente, está fazendo todo esse corre. Eu vejo esse trabalho de vocês, vejo esse trabalho de G, o quanto ele, né, o DJ, que é uma coisa visual, o quanto que ele, boom, ele chega e não tem, por mais que o mercado, a indústria queira invisibilizar, né, quando essa tentativa de invisibilizar é justamente para enquadrar numa prisão, né, onde que a gente cabe, né, até onde a gente pode ir, quais são os nossos limites, aonde vai a nossa liberdade, do que a gente pode falar, do que a gente não pode falar. E isso muitas vezes também, essas censuras, assim,
de não poder falar muito de racismo, não pode falar muito disso, pode, não pode. Então, a gente está sempre tentando, através da arte, falar do que a gente precisa falar e driblando, né, todas essas censuras ditatoriais que a gente ainda vive, né, aqui no mercado da arte, principalmente, né, ainda mais agora nesse período que a gente está vivendo, como você falou, das guerras e, enfim. E eu gosto muito de um trabalho da G, né, e eu acho que isso também vem, né, muito forte também, porque eu vi aqui, G, que você tem um trabalho que, além de você falar sobre isso, você também fala sobre, né, essa importância, né, de existir no retrato, de ser vista de uma outra forma. Também essa questão de hackear, né, o olhar do conquistador que você falou. Mas tem uma coisa que eu achei interessante, no que a gente estava pesquisando sobre você, e eu queria que você falasse um pouco mais, que é sobre Alcântara, que é um espaço que você gosta muito, né, que a gente já chegou a trocar essa ideia sobre, e que tem tudo a ver com esse momento político que a gente está vivendo, territorial no Brasil, e que Ian também falasse um pouco sobre isso também na questão da letra da reparação histórica. Alcântara é um grande babado, assim, porque é uma cidade que está sendo totalmente é, refeita, assim, tipo, pro branco, pro gringo, né? E então tem muitas pessoas que estão indo para Alcântara para comprar terra, para comprar vários, é muita terra, assim, que parece que tem esse desejo, assim, né? Tipo, eu sempre fico com a sensação de que a gringa, que o povo gringo, eles têm esse fetiche mesmo, assim, pelo nosso bioma, né? Então, Alcântara é um lugar de muita força, assim, sabe? Então, mais recentemente, assim, tem rolado muito isso, assim, da compra dessas terras, né? E aí a cidade tem se transformado bastante por conta disso, assim, porque tem ido muita gente que não é os próprios nativos, né? Tipo, que estão lá, tipo, no topo da coisa ali, né? Então, muitos hotéis, muitos restaurantes, mas que não é a galera mesmo local que está nesse protagonismo, assim, né? É claro que existe, assim, as pessoas que convivem nesse lugar, nesse território, é claro que eles conseguem se desenvolver, né? Bem dignamente mesmo, assim, mas tem rolado muito essa coisa, esse trânsito, né? E aí, Alcântara também é um lugar extremamente importante, assim, politicamente falando, sobre essa questão da guerra, porque é onde existe, acho que é a única cidade do Brasil, assim, praticamente do mundo, que, que essas instituições aí loucas, assim, tipo, consegue ter acesso ao céu, né? Tipo, enfim, e de uma forma mais econômica, né? Porque é muito perto, assim, da linha do Equador, então por isso que Alcântara também é tão cooptada e tão é, e aí, desde muito tempo que essas comunidades também sofrem por conta disso, né? Por ser muito perto da linha do céu, enfim. É, é, e eles já conseguiram, tipo, realmente ter acesso a esse espaço, né? Foguetes já foram lançados diversas vezes, e isso tem, de alguma forma, assim, trazido um grande problema, assim, para as comunidades, sabe? É, porque eles não conseguem mais, tipo, ter metade das coisas que eles tinham, assim. Então, Sim. tem, teve esse processo de deslocamento no começo de 70 das agrovila, mas também tem muita resistência, assim, sabe, Brisa? Porque
A própria comunidade Mamum, né, que é uma das dos maiores quilombos que tem lá, que é, ainda não foi afastado, né, da orla marítima, eles são muito resistentes. Então, assim, é como se fosse a testa de ferro mesmo, assim, dessa grande luta, assim. E Sim, aí, com esse governo agora do Lula, ele meio que levou um documento lá, que de alguma forma esse documento trouxe uma certa paz assim para esse território, sim, porque é, e uma certa paz, uma certa esperança também de que eles em algum momento eles não vão mais conseguir ser atacados assim, porque com o governo de Bolsonaro as coisas estavam muito tipo ta- tava violento demais assim, sabe? sim. Então meio que deu uma pausa assim nessa coisa da base espacial. E eu acho assim que Alcântara é um lugar também que de muita encantaria, né? Tem uma Você fez encantaria, Lambis lá também? fiz, de muita Legal. encantaria. Então, é, as pessoas acreditam mesmo que é um lugar protegido, assim, sabe? Tipo, nessa praia que a base, o exército, né? Tipo, solta foguete, enfim. É uma praia que tem muitos assentamentos de caboclo, assim. Tipo, tem uma pedra que se chama Pedra de Itaculumi, que é uma pedra que fica, tipo, numa parte onde acontece coisas, assim, absurdas de magias, de coisas, enfim, né? Desse lugar mesmo do invisível ali. Então, é um lugar também protegido espiritualmente, assim, sabe? Sim, E, 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 e eu acho que as pessoas que vivem nesse lugar, em Alcântara, são pessoas que carregam histórias muito bonitas também sobre esse lugar, sabe? E de alguma forma eu quero acreditar que a gente é protegido por isso, assim, por essas forças, sabe? sim. Ainda que existe essa guerra, mas também existe esse lugar da resistência, da fé, sabe? E Então, você trabalha com isso, né, amiga? Com essa questão da identidade, e da felicidade como um ato político no seu trabalho, né? uhum, De mostrar sim, parte do legal que tá acontecendo também, né? uhum, Apesar de tudo. isso, isso. É, eu acho assim que tem uma história que é de sofrimento, mas também tem uma história que é de acreditar no que está para além desse lugar físico ali, sabe? Então, é um lugar muito festivo, sabe? Tipo, anualmente acontecem coisas ali que as pessoas se apegam muito no que elas acreditam ali, que é a sua própria fé, sabe? Então, é um território muito rico, assim, muito, muito, muito rico, sabe? É, porque quando a gente pensa nessa riqueza, não é essa riqueza do homem branco, sabe? Tipo, que é essa riqueza da ganância, mas é uma riqueza que brota ali do próprio quintal dessas pessoas, sabe? Então, um exemplo que eu acho bonito, assim, é como que as comunidades de Alcântara se organizam coletivamente para plantar, para fazer uma roça, e aí cada 5 ou 6 pessoas de cada família vão, se organizam dentro de um espaço que é chamada Casa de Farinha. E aí, tipo, isso para mim é a forma mais bonita de organização assim humana possível, que é se reunir para plantar, depois para colher, depois para nutrir isso, assim, sabe? Então, não tem força maior do que isso, sabe? Que é o alimento e tal. E essas pessoas têm se alimentado disso, assim, desse local de rede mesmo, assim, sabe? Então, Alcântara é um lugar muito especial para mim, porque é um lugar também que eu desenvolvo meu trabalho, as minhas pesquisas, tenho muito amigo em Alcântara, são pessoas muito que têm uma sabedoria muito preciosa ali, que não está no campo de um estudo
matemático no sentido mais, tipo, acadêmico, mas é de uma riqueza mesmo ali, de um entendimento da vida humano também, assim, que tá para além da academia, sabe? É uma forma de se organizar com uma tecnologia ali que é inventiva do próprio quintal, desse bioma que se apresenta no território, sabe? Tipo, enfim, eu acho que eu acho que eu tô com saudade de Alcântara. Tu me deixou com saudade de Alcântara. Amém. Eu já quero ir para lá, amiga. Só para completar, assim, queria que você falasse também sobre um outro trabalho antes do Ian vir falar sobre esses, que é o Reparação Histórica, que eu adoro também visualmente, entrar nessa parte da imagem, já que ele também vai entrar, porque a gente falou muito sobre imagem, sobre movimento, sobre essa coisa da resistência, de trazer o que é legal também, né, sobre essas sensações que a gente tá na luta. E também sobre essa questão do alvo e do que a gente fala, de como que a gente aprofunda, né. E o seu trabalho visual também, ele é muito lindo, assim, essa magnitude, assim, que você tem para falar sobre o amor, sobre ser sapatão, né, que tem essa Além do Trauma Imposto, né, que é uma série sapatona que você trouxe para o Arte Rio, né, que foi Uhum. uma ideia para dar essa visibilidade para casais lésbicos e para casais lésbicas. E eu vejo, assim, hoje em dia, o quanto hoje mais tá mais forte dentro do nosso movimento também, né, essa narrativa que as pessoas chamam LGBTQIA+, mas enfim, essa narrativa diversa de tanto de orientação sexual quanto de identidade de gênero. E eu vejo assim, né, como pessoa bissexual e tendo muitas amigas sapatonas, que a questão de 2 mulheres se amarem é cada vez, né, por mais que a gente ache que falam: "Ah, a gente tá falando disso, ai, não é mais como antes", mas ainda assim é um ato político muito resistente, né. E como que isso também tem porque é um trabalho que às vezes a gente não quer ser só conhecida como, a fulana indígena, sapatão, né, todos aqueles Uhum. adesivos que eles vão grudando na gente, mas a gente sabe que tem essa importância, né, de que as pessoas se identifiquem com o trabalho e se vejam e de uma forma bonita também, né. Uhum. Nossa, série Sapatona pra mim é bem momento de um momento, assim, tipo, bem íntimo mesmo, assim, da minha relação com Cacá, que é minha namorada maravilhosa. A gente tem um relacionamento de muitos anos, assim, de muitos anos. Beijo, Cacá. E aí, a gente não pode ser sonso de dizer que dentro de uma relação não tem seus altos e baixos, né? Porque, enfim. E aí, nesse momento dessas coisas, dessas crises, assim, da relação, eu começo a fazer a série Sapatona mesmo como um lugar mesmo ali de libertar, né, esse corpo. Eh, e eu sempre quando eu comecei a produzir arte, assim, colagem, eu acho que essa linguagem da colagem que está na rua, ela ela apareceu para mim de uma forma muito desse lugar que o São Luís, nesses anos de iniciais da minha vida, assim, não tinha esses lugares institucionais, assim, então eu não sabia como lidar com a imagem no sentido, eh, da pensar a arte em si, sabe, tipo, eu estava só produzindo ali o que eu sentia e eu jogava na rua, então, de alguma forma, a série Sapatona também é esse movimento de compreender, 2 pessoas do mesmo sexo ali e de meio que educar, assim, o transeunte, né, porque, eu já sofri muita lesbofobia, eu já passei por quase uma tentativa de estupro com minha namorada, então é como se meu corpo sapatão não fosse, perfeito para a sociedade, sabe, porque ainda que Cacá seja uma menina mais, que tenha um comportamento mais afeminado, né, bem mais afeminado, mas ela também passa por situações, de constrangimento, porque ela tá do lado de um outro corpo que não é um corpo afeminado, né. Então, eh a série Sapatona ela também quase não é vista dentro do circuito da arte.
sabe? Porque a própria instituição também não valida esses corpos, assim. Então, a série Sapatão, ela tá mais na rua do que ela tá dentro de uma galeria, assim. Acho que é um dos poucos trabalhos que se apresenta dentro de uma galeria. E também porque é uma série que ela é meio que ela não apresenta um corpo sapatão perfeito, romântico, com flores, sabe? Ela não é tão harmônico, porque a nossa vida sapatona não é harmônica. A gente passa por várias coisas, é, várias invalidações assim sociais, sabe? Tipo, então o corpo sapatão ele causa um estranhamento de fato, assim, tanto na rua quanto dentro desses lugares. Então, quando a Tainá me convida para Arte Rio, eu falei assim, já que eu tenho essa oportunidade de escolher o trabalho que eu quero mostrar, e a Sapatona ninguém nunca me convida para apresentar a série Sapatona, então eu vou colocar a Sapatona na Arte Rio e vou dar trazer esses corpos estranhos, assim, né? Porque é isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que de alguma forma é um lugar ali que de uma certa estranheza, assim, sabe? Não é uma série que tá lidando ali com um corpo magro, com um corpo perfeito. é, não tem romantismo dentro da série Sapatona, tem mais conflito do que romantismo, ainda que seja uma série que fale sobre amor, assim. Não sei se tu consegue entender, Brisa, sabe? Importantíssimo. Porque é isso, né? E acho que para os recortes que a gente tem, mesmo sem falar de gênero, falando já do corte racial, já é tão conflituoso se relacionar entre nós. Uhum. Imagina quando a gente está se relacionando, né, de uma forma que a sociedade violenta ainda, que é o amor entre sapatão, né? Então, são duas mulheres são dois mundos, muitas coisas, muitas camadas, né, amigo? Muito importante trazer isso, o conflito no trabalho artístico, e que lindo saber que você fez esse trabalho num momento de conflito com a sua companheira, porque isso é uma coisa que a gente, né? Ai, a gente, nossa, vamos expor um relacionamento aqui, como ele é lindo. E é bom falar sobre o conflito também, porque o conflito é para ele trazer comunicação, ele entender, abrir esse lugar para entender também por que que a gente está em conflito, né? E acho que o amor se constrói também a partir do que se solta e se tece de novo, o que que vai se tecer para frente, senão vira só um padrãozão linear que não tem nada a ver com o que a gente acredita, né? Já que o nosso trabalho é tão, né, místico, nesse sentido jovem místico, não, mas no sentido que a gente brinca, né? A gente tem humor, você é uma pessoa muito brincalhona, e ao mesmo tempo você é uma pessoa séria, né? Você é uma pessoa profunda, a gente mesmo, eu e você, somos também duas mulheres, né? Bum, dois mundos. E Ian também, assim, eu convivendo com Ian, a gente vê isso é muito louco, né? Porque acho que quando a gente tá entre pares, assim, pessoas que têm recortes parecidos, passam violências, a gente vê isso muito frente, né? E aproveitando, assim, falando de Ian, queria que Ian também falasse um pouco sobre essa questão da construção da imagem, porque a gente viveu um período muito grande de indígena para gringo ver, né? É, a partir do momento que a gente é considerado pessoa, né, nos anos 80 aqui no caso do Brasil, mas nos outros países que a gente também, cada estado, né, com sua lei abusiva e tutelar sobre os povos indígenas, quando você vem e constrói a retomada e a reparação histórica, que você fala retomada na etnocídio, mas ao mesmo tempo você está falando sobre reparação histórica nessa outra música que você fez dois videoclipes, onde você também faz o seu trabalho de imagem, de audiovisual. Eu queria que você falasse também um pouco sobre essa importância, né, de ser artista independente, você que aprendeu a fazer e editar vídeos, que eu sei, né, você fala em algumas entrevistas, você sempre foi autodidata, fez seus próprios beats, então agora também tá lançando um disco que lançou esse EP agora, que é o Baile dos Originários, que também tem beats que você fez também como uma obra, mas também as músicas que você escreveu e ao mesmo tempo
como eu disse, Reparação Histórica foi um videoclipe que você fez também em luta, e você editou, e a gente se filmou e conseguiu fazer esse trabalho. Eu tive essa felicidade de fazer essa collab com você. E queria que você falasse também como que você tem feito essa construção, porque você também tem um jeito de editar muito único, né? Uma coisa muito sua, assim. É, Você acha? eu acho que isso tem um jeito, assim, de cinema indígena, porque o cinema indígena, né? A gente fala muito sobre cinema indígena hoje em dia tá hypado, assim, de se falar Ah, sobre, mas acho que as pessoas também não se aprofundam, às vezes, sabe, no que a gente está uhum. querendo dizer com o cinema indígena. E eu, estudando cinema indígena, assim, um pouco mais agora que eu me aventurei a ser cineasta também, eu comecei a perceber que tem muitas linguagens parecidas na forma de fazer cinema indígena, mas cada parente tem o seu jeitinho de fazer, muito autodidata mesmo, porque muitas vezes suas comunidades, né? Chega o celular, aí faz o vídeo, aí já improvisa o roteiro, já vai e faz o roteiro na hora. Então as pessoas já são roteiristas, já são atrizes, atores, e você que depois que veio para São Paulo e ficou um pouco mais sozinho ainda, né, nessa construção que você vivia muitos coletivos e agora ficou mais sozinho nesse processo criativo. Vejo também que faz tudo, né? Faz o áudio, faz a trilha sonora, faz trilhas sonoras muito fodas, então queria que você falasse, assim, porque eu acho que você tem uma fórmula de fazer arte muito. Não sei se você já pensa tudo, se você pensa que. Você hoje me falou que você tem métodos, né? Rapidão, antes de eu falar, eu acho muito chique, que Brisa tava falando do teu vídeo, né, Ian? Hum. Esse último clipe que tu lançou, meu Deus do céu, fiquei horas olhando, tipo, várias vezes, tipo assim, já zerei essa música aí, meu parceiro, Verão zerei. Vermelho? Nossa, eu acho muito chique esse clipezinho, assim, essa coisa. Ai, é muito lindo. É isso. Que isso, esse aí foi chique mesmo, nossa. Ai, que aventura. Foi lá no. Estava com Jahuri, Brisa, Luquinhas, Nana e Nayen. Luquinhas que gravou. Foi de iPhone mesmo. Foi só eu sentindo, foi no fluxo. E depois eu e o Druga, a gente construiu a edição assim, né? Depois a gente finalizou e tal. Foram 3 takes, aí depois a gente juntou. Era uma música que eu já tinha pronta e eu falei, ah, velho, vai ser aqui. É nóis, vamos nessa. Mas, tipo assim, eu sou formado, né, nos vídeos das aldeias, assim. E antes, esses vídeos das aldeias chegavam pra gente em videocassete. Eu pegava lá na FUNAI de Brasília, ou tinha vários lá, eu entrava nas salas lá, como meu pai trabalhava lá e o Santier também trabalhava lá, eu tinha livre acesso assim na FUNAI lá. Eu ficava na biblioteca, aí que eu comecei a ver tanto de parente diferente, é, novo, velho, e as mães com as crianças, e os pais daqui do outro lado com as crianças mais velhas e treta de parente, e, sabe, treta mesmo, ah, não vamos deixar entrar, sabe, várias coisas, vários, e tipo assim. E aí eu fui formado nesses vídeos das aldeias aí, que eram os próprios parentes também que faziam, né? E eu, caramba, velho, a gente não tem acesso a essas paradas ainda, não tem acesso a uma câmera assim. Eu comecei a fazer os meus com celular, e captava o dia a dia lá da galera lá no santuário, e aí começava a editar no celular mesmo, né? E- mas isso mais para frente. Antes eu fazia umas fotografias, mas eu nem gostava. Ainda não é um eu não sinto ainda essa ligação igual tem pessoas que sentem essa ligação com a fotografia. Eu gosto da filmagem e do movimento. Sou mais do movimento ainda, né? É, e aí, sempre gostei de fazer as coisas por mim próprio, mas era pela falta de acesso mesmo. Eu queria que tivesse um estúdio foda, né, para poder ir lá e me gravar e construir, ter uma formação e ter pessoas que me ensinassem, mas é isso, não tive acesso. Eu lembro que eu gastava a internet do meu pai inteira, porque era 4G e era diário. Antigamente
não tinha esses pacotes assim de internet. E aí ele nem sabia, ele vai saber agora. Ficava usando lá para poder assistir como fazer um beat, como editar vídeo no Adobe Premiere, como craquear, porque ainda além disso é tudo pago essas coisas, eu não tinha nem acesso ao computador direito, né? Tive em outra infância, mais cedo, lá pelos 12 anos por aí, mas depois eu não tive mais acesso até quase jovem, assim. E aí gastava a internet dele inteira, mas aprendi a fazer, até fazer no celular mesmo, né? Fazer, gravar minhas próprias músicas. Daí eu já fazia composições, já tocava alguns instrumentos, violão, percussões também. E aí eu falei, nossa, é isso para minha vida, é isso. Então, se já que não tem ninguém que possa, né, realizar o sonho utópico do artista, né, que é uma gravadora que não vai lhe roubar e vai investir de fato na sua carreira por amor, por aquilo, pela sua identidade cultural, ética, enfim, tudo. Eu quis fazer por conta própria mesmo, porque é isso, não, infelizmente não tem pra onde correr e eu acho depois eu vendo a molecada se incentivar por isso. Eu falei, caramba, eu já fui incentivado outras vezes pelos próprios parentes fazendo os vídeos nas aldeias, e eles fazendo o documentário totalmente nós, assim, e eu me sentindo dentro, né, daquilo. Então, hoje gosto de fazer um pouco disso, assim, as pessoas se sentir dentro e misturar um pouco com essa arte mais futurista que a gente tem trago, assim, né, que não é tanto os adereços e estereótipos que as pessoas estão acostumadas a lidar no dia a dia. Eu esqueci uma coisa que você tinha falado. Eu acho tão bonito como tu e Brisa se organizam assim nessa coisa da imagem, assim, dos clipes que vocês produzem junto, tipo aquele da cachoeira, que tá, parece tu, assim, Make Love, né? tipo, parece um. Foi o nosso primeiro trabalho junto, né? Assim, a Nossa, gente já muito bom. tinha outras, a gente já tinha música, mas para fazer vídeo foi a primeira, assim, né? Eu fiz algumas imagens também, assim, eu acho que ela nem sabia que eu filmava, não sei, não lembro. Eu fiz algumas, mas eu mais contracenei, né? Fui mais. E foi a minha primeira vez contracenando, tá, gente? Assim mesmo, poucas Amo! vezes, poucas vezes eu tinha contracenado assim. E eu gosto pra caralho do teatro também, né? Um dia, quem sabe, né? Estarei aí nos. Me aguardem. Também vou ser locutor um dia, tá, gente de rádio. Ah, ele é um ótimo locutor, gente. E isso, assim, a minha família, você tem que ver, o Ian é alegria familiar quando ele começa a fazer a locução, aí geral pira. Meu Deus. Mas acho que você respondeu, era isso, sobre isso mesmo que eu tinha falado, sobre essa questão de como que você tem esse fazer artístico, de que você vai pensando e vai construindo. E você respondeu isso, né? Que foi uma coisa que você já. E essa da vídeo das aldeias e do que seu pai não sabia, essa eu também não sabia, adorei saber. Adoro. Então, mas queria convidar o Ija para se adentrar e a pensar comigo as considerações finais, amigo. Tá muito bom esse papo, gente. Eu tô assim, feliz demais. Acho que a gente pode falar um pouco sobre os trabalhos atuais, né? Porque vocês têm muitos trabalhos incríveis, inclusive eu convido todo mundo que está ouvindo o podcast a acompanhar a rede social de Geviana, de Ian Wapchana, Ian Wapchana que tem os vídeos no YouTube, né, pra galera assistir, a G que tá agora na Bienal, vocês têm que ir lá ver quem estiver passando por Sampa ou em Sampa. Vai, 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 vai. É difícil dar um fecho para uma conversa que a gente podia continuar Hum, tardes e noites e dias, né? E saudade, inclusive, de estar na presença iremos. de vocês. Bom, olhando um pouco o caminho da conversa e deixando esse gosto de quero mais e uma mensagem assim, né, que possa ficar reverberando, eu vou me sentir muito livre, na verdade, para comentar, né?
É assim que eu admiro muito vocês todos. É uma alegria estar aqui conectado com vocês. Tenho tentado misturar uma trajetória assim que está na academia, na antropologia, mas também estou com um disco e vocês em breve vão conhecer aí também, né? Eu ouvi algumas e tá muito boa, gente, todas as É, músicas. então, é uma alegria estar conectado com vocês, trocando esses papos de parentes. Para o Ian, eu queria dizer que você é uma inspiração, meu amigo, como artista, como ser humano, né? E como pai também. Eu vou ser pai, né? Agora, muito em breve. E você, O novo eu já te falei, papai mas é. parente, é o nome do próximo podcast de vocês, hein? Mas essa sua forma de ter múltiplas frentes, esse seu autodidatismo é uma coisa muito forte, né? E isso é bem inspirador, assim, de como tem que se virar para fazer as coisas e é uma coisa muito forte para mim, né? Como uma referência, como uma inspiração. Queria, enfim, escutar um pouco sobre isso, né? Como é ser pai, talvez, e ser artista junto, né? A Brisa estava falando desse papo que ela fez há pouco tempo na Rádio dos Povos, né? Mães em Movimento, né? Mas aqui também estamos e vamos nós, pais em movimento, né? E para G foi muito especial escutar toda essa trajetória, né, que eu tenho apreciado imensamente desde conhecer o seu terreirinho, sua casa lá perto de São Luís, desde quando a gente se conheceu também, escutar falando dessa retomada, seu trabalho tem uma potência imensa. Gostei de ouvir sobre o ser sapatona e sobre como isso se exprime também na sua obra. Esse negócio do centro de lançamento de Alcântara, eu fiquei pensando que é uma coisa que a gente tem se defrontado, na verdade, né? A realidade é mais surreal do que a ficção, né? Esse Uhum. negócio de Alcântara, ele parece uma coisa tipo Bacurau, né? Uhum. Mas ainda mais exagerado, porque nem Bacurau consegue dizer o que é esse conflito, né, de comunidades quilombolas, né, cheias de beleza e encantamentos, e um interesse de lançar foguetes, porque perto da linha do Equador tem uma economia de combustível, então um interesse, a pressão econômica, né, é uma coisa que vai rasgando tudo, vai rompendo tudo, né, e é isso que a gente tem essa lógica, né, dos mercados da arte, mercado da música, a gente se defronta, né, mercado na academia também, como a gente se defronta com o capitalismo, todos os seus tentáculos, né. Bom, e bem ou mal, para além de bem e mal, você está aí nesse grande momento, realmente, do que é a montagem da Bienal de São Paulo, né, e queria então poder ouvir um pouco de como é chegar até aí e que os nossos parentes e não parentes vão estar podendo conhecer aí como está sendo essa experiência para você. É um pouco disso que, dando as mãos a vocês, queria que a gente compartilhasse como um fôlego final da nossa roda. Ian fala. Eu falo, você fala? Você que Fala. manda. Então, primeiro foi pra ti. Fechou, é nóis. Ai, que felicidade né? Agora é uma felicidade. Você vai ser pai, vai sentir aquela queimação, aquele sentimento assim de tem uma pessoinha ali que você é responsável, sabe, de ter esse carinho, você vai sentir, vai cheirar, e vai. Ai, meu Deus do céu, é muito bom. Assim, eu falar pra você é muito bom, né? É, é um desafio muito grande também. Eu fui muito cedo pai, né? Já era uma vontade também. Eu sou muito louco. Eu acho que eu fui pai aos 21, né? Que é a minha primeira bebê, a Terra Tulipa, né? Vai fazer 6 anos agora.
É, e nesse trânsito também já vim para São Paulo para poder fazer esse jogo virar de alguma forma, porque aconteceu muitas coisas na minha vida e da minha família que eu tive que sair desse lugar estático de não conseguir reverberar a arte, porque a gente sempre é invisibilizado. Então, né, eu vi São Paulo também como uma vitrine de mostrar um pouco da cultura indígena, né, mostrar um pouco da oralidade do povo apixana, né, de poder romper estereótipos e quebrar esses tabus, o que pensam sobre a gente, como a gente está atualmente, né? E depois que a Nayen veio para poder afirmar tudo isso, assim, né? Mostrar para mim mesmo, assim, cara, você é artista mesmo, e desse lado mais político e ativista, né? Mas atualmente eu tô pensando, fazendo um retrocesso mental, mas que é muito importante para o desenvolvimento que eu vou ter daqui para frente, que é prestar um vestibular, né? Eu tenho muita vontade de fazer direito, né? Para poder também romper mais ainda outros lugares, né? Que a gente não acessou ainda. Temos poucos advogados indígenas no país, né? Acredito que não chegamos nem a 20 ainda. Então, estamos precisando, né? Infelizmente, é, felizmente, nós temos que lutar pelos nossos direitos e é isso que eu vim fazer aqui, né? Nesse, nessa terra sagrada, né? Não tem para onde correr, né? Vamos lá, academia. Gostei de saber, Ian. Você tem todo o meu apoio no que precisar para seguir aí. A gente vai com certeza trocando mais ideias dentro e fora da academia e das artes. É isso aí. Ah, eu tô bem feliz com esse trabalho, porque é a primeira vez que eu sou convidada para fazer algo assim instalativo, sonoricamente, né? E que carrega também um pouco do que eu vivo, assim, tipo, lá no Maranhão, né? Carrega um pouco, não, na verdade, carrega praticamente quase tudo, assim. Um trabalho que tem um fundamento, assim, muito grande na religião, né? Nessa religião afro-maranhense. É, e também é um trabalho é um trabalho que eu pensei muito, assim, junto com o curador, Tiago de Paula, que me fez o convite, junto com o Bonaventura. É, e aí é um trabalho que mexe muito num arquivo mais pessoal, assim, é, um arquivo de outros artistas também que estão fotógrafos, né, que viveram o auge do reggae no Maranhão, no começo de 70 até os anos 2000. Então, é, o trabalho também ele foi produzido tipo no Maranhão, assim, não consegui me desvincular desse lugar para, ainda que tivesse sido um trabalho muito grande assim do transporte do trabalho, né, falando mais assim nessa questão de logística, é uma instalação de 10 metros de um paredão que a gente vê lá muito típico assim do Maranhão nas festas. Então, teve essa dificuldade, assim, desse translado, né? Tipo, a obra passou 10 dias na estrada, caminhão, caminhão quebrou, e aí atrasou, enfim, mas várias pequenas dificuldades, mas ao mesmo tempo muito bonito, assim, de ver aquilo lá montado, porque de fato eu consegui montar o meu altar, assim, sabe? Uma espécie de altar mesmo, assim, como um lugar também de proteção também é como se eu tivesse produzido um altar para proteger minha própria existência ali dentro daquele pavilhão, sabe? E aí é a primeira vez que eu trabalho, trago a ráfia, que é
uma, uma matéria, tipo, muito usada na economia brasileira, né? É, e nesses nesses carregamentos, né? E sempre é a mão preta, é a mão indígena que tá ali, né? Nessa matéria. Então, é a primeira vez que eu trago a Rafa num corpo escultórico, assim, de uma imagem, de um sonho que eu tive, que nesse sonho esse senhor, ele estava sentado na porta e ele estava com uma camisa assim desabotoada e ele estava com umas manchas brancas no peito. E ele segurava um cajado e nesse cajado tinha esse ser, né, que lembra muito tem uma imagem muito como é que eu posso falar? Parece um pequeno vodunce ali, né? E aí era como se essa mancha do peito desse homem estivesse passando para esse ser que ele carregava nesse cajado. Então, de alguma forma, isso em 2024. E aí eu fiz o desenho dessa imagem e agora em 2025 essa imagem aparece uma forma escultórica. Então, eu criei ele para como um lugar também de proteção também ali de entrada, né? Quando as pessoas chegam no meu trabalho, logo tem essa escultura, né? E essa escultura me faz pensar também muito no levantamento desse tronco, dessa árvore que é tão desejada, que é tão vista, que é tão celebrada no Maranhão, que são os mastros, né? Então a gente tem a cultura muito do mastro, dessa árvore que é derrubada, mas ela também depois ela é replantada, né? E replantada no chão, assim. E aí o trabalho fala sobre essa relação, assim, entre a fé, a espiritualidade, essa musicalidade também, né, que atravessa essas ondas curtas, esse lugar do invisível mesmo, dessa música que chega e atravessa vários outros estados, mas ao mesmo tempo atravessa vários outros estados, né? Tipo, o reggae, ele vem ali, passa por Belém e tal, mas ele fica no Maranhão. Então, a gente criou a nossa própria forma, assim, de tecnologia mesmo ali, de como montar esses paredões, de como organizar esse som, sabe? O modo como a gente dança, o modo como a gente celebra o reggae é algo que nem existe na Jamaica, na verdade, mais, porque ficou algo muito pontual ali do Maranhão, sabe? Dentro dessas comunidades. Então, é um trabalho bem bonito, assim, que fala sobre essa colheita que eu falei recentemente, no início da nossa conversa, né? Desse grande plantio que as populações da pagelância, os pajés, né, na Baixada, vêm fazendo, né, esse trabalho de cura dentro desses lugares e a mina também antiga, então é uma colheita importante assim para o meu trabalho, né? É, e fiquei muito feliz assim pelo convite, porque eu não imaginava que um dia eu ia participar de uma Bienal. A gente nunca acha que um dia a gente vai conseguir algo assim. E é também um momento assim de virada assim desse lugar, não mais é, somente dessas imagens, né, do período colonial. Então é um trabalho que me faz pensar em outras coisas, assim, outros corpos escultóricos assim dentro do trabalho, ainda que seja colagem, mas como pensar a colagem, expandir a colagem, né, de uma forma onde é uma coisa mesmo tridimensional, assim, megadimensional, sabe? Maravilhosa, G. Maravilhoso, Ian. Muito obrigado por essa roda, essa conversa, parceria da Brisa também aqui. Impossível não pensar no nosso grande irmão Jaider Isbel, Uhum. estando Obrigada, conectado Jaider. com o Ian, né, desse território ancestral, né, que tanto o Jaider falava, ouvindo a G agora também numa Bienal, né, como há duas Bienais estava também nosso amigo cintilando entre nós. Então, queria agradecer o trabalho, a arte de vocês,
honrando a vida, de mãos dadas aqui com o nosso irmão Jaider. E muito obrigado mesmo. Gente, a gente agradece muito também. Muito obrigado. Agradeço muito, Ian, Obrigado. de estar com a gente nessa conversa. E mais uma vez, pensando, né, que rezo saúde, rezo força para que a gente possa continuar nesse caminho tão desafiador que é viver de arte no Brasil. E tão desafiador que é lidar com tantas questões quando a gente produz arte, né, nessa sobrevivência nossa. E convido todo mundo a conhecer os trabalhos mais uma vez, acompanhar que vai vir lançamento de Ian, vai vir mais exposições de G, porque a gente Vai vir tá mesmo. sempre construindo. E também a incentivar o Djahuri a botar o disco dele na pista. E assim chegamos a mais um final desse podcast tão gostoso. Se você gostou, compartilha com seu amigo, com sua comunidade. Vou lançar um sonho. Adorei. O meu sonho é que nós artistas, temos vários artistas incubados aí, né? Outros que estão ali, falo de músicos, mas pode vir pensadores também e compositores, mas o sonho da gente fazer um disco junto. Né? Sabemos aí que temos um artista aí chamado Gustavo Caboclo também que toca bateria e percussões, então, né? Temos grandes músicos por aqui, deveríamos pensar algo para o futuro e para o presente. Sim, eu também acho. Massa. E eu faço a capa. Fazer Com uma capa. daquelas radiolas bem grandes, assim, a gente dançando, sonhando e caminhando juntos. E um salve ao Gustavo, que também estava aqui fazendo a arte na primeira edição do Inhetero. E vamos sonhando juntos, gente. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, meus amores. Boa semana para todos. Obrigada Foi um pelo prazer com convite. vocês. Tá. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau. Inhetero, Artes Indígenas em Rede. É um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início Sem Fim. Curadoria e entrevistas por Djahuri Terena e Brisa Flow. Produção Mista e Manatite. Design de áudio Odariete Arrua. Identidade visual Gustavo Caboclo. Em memória de Jaider Isbel.